Boa noite a todos. Tá bom o som? Tá? Não tá alto, não. Obrigada pelo convite ao Wilson e Felipe mais uma vez. É uma alegria vir aqui, né? E o tema que eu sugeri, por ser da AME, né? A gente sempre traz alguma coisa de medicina e saúde. E esse mês é o mês purple, roxo, né? O março roxo é o mês dedicado à epilepsia. Na verdade, o dia 25 de março é o dia mundial, isso é uma comemoração mundial, é o dia mundial da epilepsia. É uma menininha canadense que tinha 9 anos na época, lá em 2008, 2009, e propôs, e ela escolheu, né, que quando começou essa história de Setembro Amarelo, Novembro Azul, tal, e ela propôs o dia roxo, né, dizendo que a cor roxa era a cor das flores da lavanda, que é símbolo da solidão. Então, que a pessoa que tem epilepsia, e ela, lógico, tinha, uma criança de 9 anos, ele às vezes se sente muito sozinho, muito estigmatizado. Então, ela propôs a comemoração nesse dia e essa cor por isso. E a gente tem campanhas, né, da Liga Brasileira de Epilepsia e da Liga Mundial. Tem gente que faz passeata. Aqui em Franca a gente ainda não começou, mas em Ribeirão, em cidades maiores, tem na rede várias campanhas. Talvez vocês vão ver nos jornais isso, né? Aí eu falei para eles da gente conversar sobre isso. Porque é uma doença neurológica, né, da qual eu tenho experiência, domino, mas também tem um quê espiritual bem assim intrigante, né, a epilepsia. E é objeto de estudo de muitas rodas e médicos espíritas, né, e de outras religiões. Bom, o que é epilepsia, né? Do ponto de vista médico, a palavra vem lá da Grécia Antiga e o Hipócrates já achava-se que era uma coisa espiritual, sempre se achou, porque a pessoa simplesmente perde o domínio de si, né? Alguém aqui já viu alguém tendo uma crise convulsiva, né? A pessoa simplesmente ela perde a consciência e ela mesmo não vê nada, né? Só quem está do lado é que sofre. E ela perde totalmente o domínio. Então, essa palavra em grego significa ser tomado, ser levado, ser carregado, epilepsia, né? Porque a pessoa é tomada, é levada contra a vontade dela, né? A consciência se perde. E lógico que sempre se achou que havia coisas dos deuses. Alguns médicos ainda antigos falam de mal comicial, né? A crise tônico-clônica generalizada, porque na época dos romanos, quando tinha os comícios e alguém tinha uma crise no meio do comício, era parado tudo e abortada a eleição ou comício, porque se achava que era um sinal dos deuses, que aquilo não devia continuar, né? Então sempre houve uma ligação com o mundo transcendente, né? Mas Hipócrates, né, o pai da medicina, mais de 4.000 anos, já dizia que não, que provavelmente o problema estava no cérebro, né? Mas ele só dizia. Depois de muitos anos, a gente conseguiu ver que realmente existe um problema cerebral que causa as crises e vários tipos de crises. Mas até Berger, que foi o neurologista alemão que inventou o eletroencefalograma no século passado, 1900, e as coisas se esclarecerem, muito foi dito e aprendido. E a gente, hoje, nós estamos no século XXI, mas a gente tem várias encarnações com hábitos e conhecimentos seculares. Então, ainda, apesar da gente saber, né, que é o que da doença, a gente ainda, às vezes, tem um medo, um estigma com isso, né? Por exemplo, na Bíblia, né, algumas vezes Jesus citou, mas tem uma passagem emblemática em Lucas, está em Lucas, Mateus e Marcos. Eu trouxe a de Marcos porque eu acho mais detalhada, que é a cura do endemoniado epilético, né? Deixa eu pegar aqui que eu anotei direitinho a passagem. Então, um pai, Jesus está passando, a turba atrás, e um pai implora para Jesus que
cure o filho dele, porque um demônio toma o filho dele de vez em quando e o filho dele desmaia, cai no chão, baba, vira o olho e se debate. No Evangelho de Marcos, ele dá mais detalhes, né? Quem escreveu, Marcos Pedro, diz, ele ainda joga ele no fogo ou na água, sem ele ver, e ele se machuca, né? E aí ele diz para Jesus, eu levei ele para os seus apóstolos, mas eles não deram conta de curar ele. Aí Jesus fala que eles são de pouca fé, pede para o demônio sair, aí descrevem que o menino se debateu, e ali eles descrevem muito bem uma crise tônico-clônica generalizada, que é o de grande mal, não sei a que vocês viram, né? Que o paciente tem uma postura tônica de todo o corpo, fica duro e depois começa a ter clonos e vira o olho, e baba e às vezes morde a língua, né? Então eles descrevem isso, e aí depois diz que o demônio foi embora, que o menino ficou como morto um tempo. Depois Jesus pegou na mão dele, ele levantou e foi curado. E que ele diz para os apóstolos que esses espíritos precisavam de muita oração e jejum, né, para curar. Porque Emmanuel, inclusive, comenta essa passagem de Marcos, tem naquele evangelho de Emmanuel, ele comenta um versículo, porque uma hora o pai do menino Jesus pergunta, mas se você quiser, eu curo ele. Jesus sempre fazia isso, né? É assim, você quer ser curado? Você quer enxergar? Você quer... Ele falou para o pai, se você quiser, o que você quiser, o que você achar que eu devo fazer. E o pai falou assim, por favor, chorando, aumenta a minha fé para que o Senhor cure ele. E Emmanuel faz um comentário bonito sobre esse versículo, dizendo que aí a gente pode trazer para toda a nossa vida e todas as nossas doenças, né? Que aumentar a fé é o primeiro passo, né? O pai pediu isso, né? E Jesus partiu daí para curar a criança. Mas essa passagem na Bíblia e alguns outros relatos contribuíram para o estigma, porque fala que era endemoniado, e eu acho que esse era mesmo, porque afinal era Jesus que estava ali e ele sabia. Mas vocês acham que todo mundo que tem crise convulsiva é um quadro de possessão, por exemplo, que eu acho que poderia ser esse caso? E de mediunidade, que também tem. Mediunidade ostensiva, né? Não todos são. Nem tudo é tudo, né? Então, com essa passagem, sempre se ficou pensando em possessão e exorcismo com a Igreja Católica. Depois, com o Espiritismo, veio o estigma da mediunidade ou da ligação espiritual. Mas se a gente for ler o que existe na literatura espírita e complementar, por exemplo, do André Luiz, do Chico que eu trouxe, não é bem assim, né? Então, existe, nem tudo é, nem tudo não é, né? Cada caso é um caso. Então, só para colocar um pouco dos fatos para vocês, tem uma definição da Liga Internacional de Epilepsia. Então, o que é epilepsia? Boa noite. Epilepsia é uma doença neurológica, então a pessoa ela tem uma propensão aumentada a ter crises convulsivas. O que são crises convulsivas? São descargas elétricas anômalas no cérebro, elas podem ser só num lugarzinho, ou elas podem sincronizar o cérebro inteiro, e aí a pessoa perde a consciência, involuntárias que acontecem de vez em quando. Nem todo mundo que tem crise é epilético. Criança pequena, por exemplo, tem crise febril. Criança até 2, 3 anos, não sei se vocês já tiveram algum bebezinho que tem uma febre muito alta, tem crise, e a gente não considera isso epilepsia. É uma sensibilidade do cérebro do bebê à hipertermia. Se a gente tiver 42, 43 de febre, a gente vai convulsionar, porque esse aumento de temperatura altera a eletricidade do cérebro, mas o neném é mais sensível. Ah, pode falar. Não, meu filho teve. Então, ele teve uma crise febril. Normalmente é isso mesmo. A gente fala, só cuida da febre, né? A hora que você vê que ele vai ter uma gripe, dá antitérmico, né? Não deixa ter muita febre. Se a febre subir muito rápido, a gente às vezes até dá um remedinho, mas só trata a crise, não é considerada epilética essa criança.
não quer dizer que ela vai ficar tendo crises recorrentes. Assim, ele nunca mais teve. Ele levava no médico, fez todos os testes, aí a gente sempre controlava a febre, né? Mas aconteceu. E é até 5 anos o risco, né? Depois que passa de 5 anos, talvez tenha uma coisa aí, né? Que a gente sabe do espiritismo, que a criança de 6, 7 anos já está mais ligada ao corpo, mas o fato é que a criança até 5 anos tem essa sensibilidade. Depois não. Depois se começa a ter crise, geralmente a gente tem que investigar a epilepsia. Gente que bebe muito, libação alcoólica, hoje tinha um paciente no hospital e já tinha tendência, hipoglicemia em diabético, trauma craniano, AVC, tudo pode causar uma crise eventual provocada, a gente fala, e não quer dizer que a pessoa vai ficar tendo crises. Às vezes uma crise só a gente não trata. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, a epilepsia, nós, neurologistas ou o médico que está cuidando, a gente tem que entender que aquele paciente tem algum problema que a chance dele ter novas crises é alta, né? Senão a gente nem dá remédio. A gente fala, ó, você teve uma crise única, chance baixa de recorrência, você não vai nadar, não vai dirigir, não vai ser por um tempo, né? Mas não precisa tomar remédio. Se repetir a crise, aí a gente vê, tá? Então, isso é a diferença de crise e de epilepsia. Tipos de crise. A mais comum que todo mundo vê, tem medo é a generalizada, né? Que debate, vira, né? Geralmente demora de 1 a 3 minutos. Geralmente ela é tônica, depois clônica, vira o olho, morde a língua, faz xixi, cocô na roupa. Nem todo mundo faz tudo isso, mas é o típico. O paciente fica assim debatendo uns 3 minutos, depois ele fica uns 20 minutos sonolento, como morto, como está escrito na Bíblia, né? O que a gente tem que fazer com o paciente se a gente pegar ele tendo uma crise tônico-clônica generalizada, vocês sabem? Afastar, puxar as roupas. Pôr a mão na boca dele para puxar a língua? Tem que fazer isso? Não, Você fica sem o dedo. se eu fizer um comentário, eu vou fazer um comentário no seu comentário. Lógico. Há muitos anos atrás, a gente tinha isso na rua e nós não tínhamos esse conhecimento, nem religioso e muito menos médico, né? Então você imagina o que isso E é passa pra feio. gente, né? Então, assim, é recomendar. Hoje com a internet está mais fácil, né, gente? É o que ele falou. Como é que o senhor chama? Alexandre Garcia. Que o Alexandre falou. Mas antigamente, pensa, era muito mal difundido, né? Hoje você google lá, tem fotinha, manual, tudo. Mas a gente deve virar o paciente de lado, afrouxar a roupa, assim, se tiver alguma coisa apertando, e pôr alguma almofadinha na cabeça, porque ele vai ficar assim, dependendo, afastar a coisa que ele não se machucar. Não segura, porque não adianta, a pessoa não está consciente, né? É muita força, se você segurar contrário, você pode até se machucar ou machucar a pessoa. Só vira ela de lado, virando ela de lado, a baba, a língua, tudo vai escorrer e ela não vai sufocar, né? Não é certo você tentar correr para o hospital nesse momento, porque, por exemplo, uma criança, você pega ela assim, ela sufoca mais, né? E piora a ventilação do cérebro e do corpo dela. O certo é virar de lado e esperar e marcar o tempo. Tem que ter um sanguinho frio. As mães que já tiveram criança que tem crise sempre, elas filmam, marca tempo. A primeira geralmente não dá, né? Por que marcar o tempo? Passou de 5 minutos convulsionando, aí é para chamar o SAMU. Não é para ficar muito mais que 3 a 5 minutos. Mas isso acontece em menos de 10% das vezes, né? A maioria das vezes é um fenômeno autolimitado. Fora essa crise, tem outras crises. Tem uma crise focal, que a gente fala parcial, que às vezes a pessoa só repuxa ou só formiga a mão. Tem crise de ausência de criança de 7, 8 anos, que ela só para, vira o olho e volta 3 segundos, né? Dá um chute, igual aquela menininha do Detona Ralph. Aquilo lá acho que é uma epilepsia de pequeno mal. A gente fala grande mal, e volta, né? É comum em criança pequena, né? 8, 9 anos, é benigna, mas são mais raras, né?
As crises podem ser desencadeadas, como eu disse, por maus hábitos de vida. Por exemplo, o etilismo é um grande causador de epilepsia no alcoólatra ou na alcoólatra depois dos 50, 60 anos, porque o cérebro atrofia e pode lesar e causar crise. Mas beber muito também pode causar crise, né? O álcool é irritativo para o cérebro. AVC, hábitos de vida que causam AVC, por exemplo, comer mal, fumar, etc. Beber também. Uma sequela de AVC ou de demência, o Alzheimer, pode causar epilepsia. Então, ela é comum em crianças, que o cérebro ainda está em desenvolvimento, e em idosos, que já começam a ter todas essas coisas, né? Tem tratamento super eficaz, né? Muitas drogas à disposição hoje, com baixo efeito colateral, e bem indicado, a pessoa ter uma vida livre de crises e sem restrições na maioria das vezes. 75% das vezes é de fácil controle com remédio só. Então, isso é a parte médica, né, da epilepsia, que é a terceira emergência mais comum em plantões e é muito frequente no mundo. É uma doença, eu acho que eu tinha notado aqui, mas mais de 50 milhões de pessoas, se sabe, no mundo vivem com epilepsia. Alguém tem alguma dúvida disso? Deixa eu ver. Das crises. Então tá. Agora a parte espiritual. Talvez Kardec, o jeito que está escrito no Livro dos Espíritos, tem as questões de 481 a 483 no Livro dos Espíritos, sobre os convulsionários, né? Chama convulsionários. Já leram essas questões? Já? Então, talvez a leitura desavisada disso possa contribuir para desinformar um pouco a respeito da convulsão, porque o que Kardec descreve ali são fenômenos de magnetismo espirituais, e às vezes uma pessoa que lê pela primeira vez o Livro dos Espíritos pode achar que todo mundo que convulsiona é aquilo ali que está ali, né? Então eu não vou ler as três, são 3 questões longas, mas só depois todo mundo chega em casa e lê, até para casa, né, para estudar. Mas, por exemplo, convulsionários, a 481, Kardec pergunta assim: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Os espíritos respondem sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Aí ele põe assim: o charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Mas charlatanismo com convulsão? Aí ele explica mais um pouco. Aí tem a 482. Assim, pergunta assim, que natureza são em geral os espíritos que concorrem para esse fenômeno? Aí os espíritos respondem: pouco elevada a natureza desses espíritos. Supondo que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Do que Kardec está falando aqui? Vocês têm ideia? É convulsão? Convulsão, que é o que a gente falou? Não é. Tem mais questões, né? 482, que ele fala como que tem uma população que se agrega nesses fenômenos, os espíritos respondem, e a 483, da insensibilidade física. Então, o que é isso? Depois, na Revista Espírita, a gente tem que procurar ler na Revista Espírita para ver a explicação. A Revista Espírita é de 1859, novembro. O Kardec explica que esses convulsionários de Saint-Médard eram pessoas que se reuniam no cemitério. Então, era um grupo de pessoas que tinham o hábito de se reunir no cemitério, num túmulo de um diácono falecido. E lá aconteciam fenômenos, que eram esses fenômenos dos convulsionários. Então, um dos fenômenos era eles se autoflagelarem, por exemplo, pisar em brasa, apertar o corpo, esmagar e não sentir nada, eles ficavam anestesiados.
Outros fenômenos eram de cura, as pessoas tocavam no túmulo desse diácono e se curavam. E por aí vai. Então, tinham vários fenômenos de magnetismo e mediúnicos, de falar, pessoas mal letradas falavam sobre graça, sobre Deus, de uma forma que não era possível com o conhecimento que elas traziam, né? Então, eram fenômenos mediúnicos, né? Fenômenos espirituais que aconteciam ali, mas que começaram a ter uma conotação de charlatanismo, porque começou a virar show, circo, tá escrito isso aqui na Revista dos Espíritos, a ponto deles chegarem a crucificar algumas pessoas que não sentiam, né, as chagas para falar que estavam fazendo como Cristo. Então virou uma loucura, né? Esse diácono foi ele é um santo da Igreja Católica, ele foi um religioso muito caridoso. E ele era rico, resolveu ser padre, ser diácono e ajudou muitos pobres, né? E quando ele morreu, aconteceu isso. O negócio ficou tão feio que a autoridade sanitária da França proibiu esses fenômenos. Em 1837, o diácono morreu em torno de 1820, foi um tempo. E é sobre isso que Kardec está falando, é sobre isso que Kardec está perguntando. O que acontecia, por exemplo, para as pessoas não sentirem algum aperto ou alguma brasa, né? E aí eles respondem que é magnetismo, sonambulismo. Os espíritos falam, às vezes o corpo está sozinho, o espírito consegue se afastar, né? Não tem muito a ver com epilepsia isso aqui, tá? É importante a gente saber, porque às vezes desavisadamente você vai ler e vai falar lá, Kardec está falando que é porque os espíritos, Kardec não, os espíritos, né, respondem sim, e os espíritos têm a ver com os convulsionários? Sim, e muito. Mas é esse fenômeno mediúnico de manifestações até pouco elevadas, segundo os espíritos, que aconteceram nessa época. Nessa artigo da Revista dos Espíritos, eles convocaram o diácono para perguntar para ele, era o diácono François Paris, né? Era um diácono de Paris, François Paris. E eles perguntaram para ele quais eram as explicações, ele falou magnetismo, sonambulismo, mediunidade mesmo, né, das pessoas. Em geral, que natureza eram esses espíritos? O diácono respondeu, pouco elevada. E aí eles perguntam assim para ele, participastes diretamente como espírito? Afinal, era o túmulo dele, né? Ele responde, nem de leve, né? Então, não tinha nada que ver com ele. Era um fenômeno coletivo de magnetismo, tá? Mas não é só isso que a gente tem na literatura espírita sobre epilepsia e crise. Nos livros do André Luiz e vários outros tem vários relatos. E eu trouxe dois para a gente discutir aqui, que eu acho que são interessantes, né? Está no Mundo Maior, no capítulo 8, chama Epilepsia Noturna, o capítulo. Então, lá o André Luiz conta a história do Marcelo. Marcelo era um moço jovem que vivia com os pais. Eles chegam na casa do Marcelo. Eu esqueci o nome do mentor. Eu acho que é o mesmo dos dois livros. O Aulus, não sei. Ele está se reunindo com os pais. Eles fizeram evangelho no lar. Tem uma conversa edificante. Eles têm muitos trabalhos, ele e os pais. Ele tem outros irmãos, mas ninguém está ali naquela vibe de elevação espiritual, de trabalhar. É mais ele que acompanha os pais, né? E aí o pai pergunta de repente para ele, como tá suas crises? E ele fala pro pai, tô melhor. Aí o André Luiz já... Porque lógico que o mentor levou ele lá para aprender alguma coisa, né? Além de ajudar. E aí o Marcelo vai dormir, ele desdobra e vai conversar com o André Luiz, com um colega do André Luiz e o mentor. E fala que está muito bem, que está animado, que tá com a encarnação proveitosa, ele está realmente trabalhando, nesse caso, na seara espírita, né? Mas poderia ser outra. E, de repente, o André Luiz percebe em duas entidades chegarem, que o André Luiz nem...
um escurinho assim ele viu, ele nem se tocou com aquilo que a conversa estava empolgante, mas o Marcelo mudou completamente. Ele ficou pálido, ficou gago, não conseguia mais conversar, foi ficando apavorado, de repente ele parou e falou assim, eu não dou conta, e saiu correndo pro corpo. No que ele voltou pro corpo dele, ele começou a convulsionar. E aí o André Luiz descreve uma crise convulsiva típica. É comum, existe um tipo de epilepsia que é só dormindo, a epilepsia noturna. E não se sabe, a medicina não explica, a gente tem fases do sono no cérebro de eletricidade que podem propiciar isso, mas por que algumas pessoas têm isso e outros não? É lógico que nós espíritas fazemos o link aí com a questão do sono e do desdobramento. No caso do Marcelo era exatamente isso. Aí passa a crise, ele fica sonolento, eles dão um passe neles e o mentor vai contar para o André Luiz que o problema é que ele, em outra vida, foi uma pessoa muito inteligente, de muito poder, que ele não usou só para o bem. Ele era ditador, autoritário, e ele fez inimigos por conta disso, né? E quando ele desencarnou, tinham várias pessoas que ele foi prejudicado na situação de poder, de inteligência dele, esperando por ele. E ele ficou por muito tempo no umbral, numa situação de sofrimento e com esses espíritos. Então, quando ele pediu muito para reencarnar, os pais dele tinham ligação amorosa com ele, e ele tinha um mentor e ele tinha méritos, ele não fez só coisa ruim, mas ele tinha algumas pessoas que ele tinha prejudicado nessa situação de poder. O André Luiz conta só isso, ele não dá detalhes. E aí ele morria de medo de voltar para essa situação do umbral, para voltar para esses anos que ele ficou lá em extremo sofrimento. Então toda vez que ele se desdobrava e lembrava, porque encarnado ele não lembrava, olha aí a bênção, né, do esquecimento. E o mínimo contato com esses obsessores, esses inimigos, porque não era nem obsessor, não era obsessão o caso dele. Era ele com ele mesmo, né? Mas o mínimo contato, a mínima lembrança desses inimigos, da possibilidade de voltar para o umbral e de ter aquele tempo sofrido que ele teve, ele se apavorava, voltava desequilibrado para o corpo e tinha crise convulsiva. Era sempre isso que acontecia. Então, nesse caso, o que o André Luiz e o mentor estudam é que ele fala assim, depois ele volta para conversar com eles e fala, eu me distraí, eu distraí da minha necessidade de elevação. E aí voltam as perturbações, porque o cérebro dele se perturba de tal maneira quando entra em contato com o perispírito que ele tinha convulsão, né? O André Luiz e o mentor ele coloca para ele nessa passagem do livro uma coisa muito bonita. Ele fala, olha, mas você está no caminho. Você ainda tem crise, você ainda fraqueja, mas não desanima, porque também não é de uma hora para outra. Você está fazendo tudo certo, você está trabalhando no bem. E ele fala para ele, fé positiva, autoconfiança, trabalho digno e pensamentos enobrecedores. Você mantém sempre essa linha que você vai, aos poucos, conforme o seu mérito, vencer esse problema. Né? E aí eles discorrem muito sobre o problema da culpa e do medo, que é o que fazia o Marcelo ter convulsões. Né? Não era obsessão, não era castigo divino, não era nada. Os espíritos só chegavam ali. Lógico que eles queriam causar pavor nele, né? Mas eles não causavam as convulsões. Né? Então, que a gente tem que também trabalhar isso em todos os nossos desequilíbrios, físicos ou não, a culpa e o medo. Né? Tem muita coisa que vem daí. Né? Na verdade, todas as doenças físicas, e a epilepsia é uma doença física no fim, né? Tem alterações no eletro, ou às vezes na ressonância, na tomografia, mas provavelmente a origem, né, é perispiritual, de compromissos ou de
autoflagelação nossa mesmo. Então, às vezes é mais fácil achar que é obsessão, né? Ou que é alguém me fazendo mal, que eu tô na postura de bonzinho, né? E que alguém vem e me faz ter aquilo, me joga no chão, né? Mas se a gente pensar que Deus é justiça, né? Amor e misericórdia, pode até ter obsessão ou possessão, que é o outro caso que eu vou contar. Mas você não estaria nessa situação se você não tivesse feito por onde. Né? Isso vale para as coisas boas e para as coisas ruins que acontecem com a gente. Né? Deus não permitiria o mal, e aí vem toda uma filosofia da permissão do mal, da origem do mal. Né? Ele não permitiria o mal se ele não fosse, primeiro, pedagógico, né? Infelizmente ele às vezes é só assim que a gente aprende, né? E se ele não fosse justo. Então, acho que a gente tem que sempre... Mas, então tá, eu vou ficar aqui tendo crise convulsiva à noite sempre. Não. Trabalho digno, fé positiva, autoconfiança. Eu sou filho de Deus, eu vou conseguir, né? E pensamentos enobrecedores. Então, antes de dormir, né? Se a gente está tendo pesadelo, tem bruxismo, tem qualquer... não vamos ficar vendo, sei lá, né? Esses filmes de tiro, sei lá, né? E vai dormir perturbado, já não já fica propício a ter outras coisas ruins, né? Alguém quer comentar alguma coisa desse caso? Que eu acho muito emblemático, assim, que é um capítulo bonito, depois quem tiver no Mundo Maior, capítulo 8, leiam, tem várias frases de efeito ali, é bem longo, eu dei uma resumida na história, né? O outro que eu trouxe é o capítulo 9, Nos Domínios da Mediunidade. É a história do Pedro. O Pedro já era uma história de possessão mesmo. O que acontecia com o Pedro? Aqui é para a gente ilustrar outra coisa. O Pedro era médium e foi trabalhar num grupo mediúnico. O André Luiz era levado sempre para reuniões espíritas mesmo, né? E ele foi trabalhar, estava começando a reunião mediúnica quando ele desmaiou e teve uma crise tônico-clônica generalizada. E pelas conversas, o André Luiz percebeu que isso era uma coisa que acontecia de forma recorrente. Não era sempre, mas era frequente. Né? E aí, aqui é o Aulos, eu tenho certeza, porque eu anotei. O Aulos conta que qual que era o problema ali? Era a obsessão de um irmão em outra vida. O que o Pedro fez? O Pedro era um médico inteligente, rico, e o irmão era uma pessoa também estável, mas que tinha uma mulher muito bonita. E o Pedro queria a mulher do irmão. Então, ele fez o irmão ser internado como louco no hospício, ele indiretamente contribuiu para isso. A esposa, o irmão morreu, ficou no hospício e realmente enlouqueceu e faleceu. E quando o irmão caiu em si, conseguiu voltar para a terra, ele descobriu o Pedro casado com a ex-mulher dele, com a viúva. E ficou possesso, porque ele enxergou toda a obsessão que ele sofreu do irmão em vida. Né? O irmão acabou com a vida dele, para pegar a mulher dele. O que ele fez? Obsediou o Pedro, e isso era um negócio que estava há décadas, né? E só que o Pedro, quando ele ia trabalhar nos fenômenos mediúnicos, quando ele ia servir de médium, que ele tinha a crise. E aí ele explica assim, ó, que o irmão obsessor conseguia chegar nele porque ele estava tentando fazer algo para o bem, ele estava tentando se melhorar. Talvez aquele fosse um passo para ele se livrar da obsessão. E aí o irmão chegava ali mesmo. Mas os diretores do trabalho mediúnico permitiam. Tanto que essa vez que o André Luiz estava lá, ele viu eles conversando assim, vamos permitir para estudo de vocês. E permitiram o irmão se achegar e as coisas. E a hora que o Pedro tinha convulsão, o que acontecia no mundo espiritual? Eles se agarravam de unha e estavam rolando, brigando ali, né? Então isso era uma epilepsia
secundária. E o que devia acontecer naquele momento é que esse médium devia parar de trabalhar nesse serviço mediúnico. Tá ruim aqui, né, gente? Aí. Porque era ali que desencadeava o problema, era ali que o irmão conseguia chegar nele e atrapalhava o trabalho da casa inteira. Outros espíritos queriam ir ali. Você falou que no momento da crise, espiritualmente, no plano invisível, Estavam se agarrando. O irmão agarrava nele e fazia ele se debater. Mas então, o espírito do epilético Não muito. Ele não estava consciente, nem o corpo e nem o espírito dele tinha consciência do que estava acontecendo. Ele não se desdobrava, não. Porque era uma crise de poucos minutos, ele ficava meio confuso e tinha aquilo, mas agarrava no irmão. Ele não tinha consciência. Na verdade, com o Marcelo, depois da crise, eles conversaram, refletiram. Com o Pedro nem deu. Ele ficou sonolento, tanto o espírito quanto o corpo, ele ficou dormindo. Era um espírito com menos abertura de consciência, vamos dizer, menos evangelizado do que o Marcelo estava. O Marcelo tinha um problema, isso não quer dizer que a gente está... Se a gente tem uma doença, um problema, alguma cruz, né? Não quer dizer que a gente não está no caminho certo, né? A gente está, mas vai demorar para a gente se livrar dessa, né? Agora o Pedro era menos evoluído, vamos pôr, e ele não conseguia. E aí ele disse assim, ó, o Aulos: a educação espiritual e as responsabilidades de reajuste a que lhe dizem respeito deram início a um tratamento de dentro para fora. Então, ele foi lá no centro espírita e começou a trabalhar para ter esse tratamento. Mas naquele momento, como ele estava... Porque se ele não tivesse essa ligação com o irmão, aquilo não aconteceria. A obsessão é sempre... E a possessão, que era temporária nesse caso, é sempre uma mão de duas vias, né? E essa ligação, ele aconselhou que por hora ele se afastasse, né? Bom, sobre isso, aí eles recomendam o tratamento médico, porque é um fenômeno elétrico cerebral que é mitigado pelas drogas. As drogas, elas bloqueiam os canais dos neurônios e os pacientes têm, sim, menos crise. A maioria das vezes, como eu disse para vocês, com uma medicação controla a crise, né? Mas do ponto de vista espírita, os tratamentos que a gente já sabe para todas as patologias que a gente tiver, né, mentais, da alma ou do corpo. Fluidoterapia, se for constatada obsessão, né, a desobsessão, né, participar de uma reunião de desobsessão, sempre a reforma íntima, né, meio clichê, mas assim, no caso do Pedro, mesmo o Marcelo, eles tinham parte naquilo, né? Eles precisavam trabalhar a vontade deles e se melhorar para conseguir vencer essa pedreira aí deles, né? E sempre educar a família, gente. Então, se vocês receberem, às vezes a gente trabalha em atendimento fraterno, em fluidoterapia, ou mesmo em trabalho mediúnico, e recebe crianças, né? Ou mesmo adultos que as famílias trazem com crise para fazer trabalho de desobsessão ou espiritual. Primeiro, nem sempre é obsessão, acho que a gente tem que falar. Vamos avaliar, vamos levar para reunião, vamos estudar. Se for, vamos tratar de todas as formas que o centro espírita pode oferecer, mas nunca deixar o tratamento médico, né? E educar a família para tirar um pouco o estigma, né? Porque ainda tem pais, né, que se afastam. Tem gente que acha que pega na saliva. Lógico que não, né? Acho que não é uma doença transmissível, tá? Então, sempre a educação das famílias, às vezes a gente auxilia muito o doente ou a doente, né? Às vezes são crianças, adolescentes, tá? Sobre mediunidade, para terminar,
epilepsia não é mediunidade, né? Existem crises de lobo temporal, que é a área límbica do nosso cérebro, que está ligada hipocampo, amígdala e a pineal, que deve ser a glândula da mediunidade, né? Existem estudos científicos sobre isso. Então, quando se tem fenômenos elétricos alterados no lobo temporal, os epiléticos descrevem fenômenos de transcendência, de plenitude, de ver luzes lindas e de paz mesmo. Talvez tenha alguma participação espiritual naquilo, mas se a gente for numa cirurgia no cérebro e der um choquinho num lugarzinho do lobo temporal, a pessoa vai sentir isso, é reprodutível, né? Então, pode ser e pode não ser, a gente não pode sempre, né, achar que existem fenômenos de transcendência espiritual. E a mediunidade, por exemplo, tem crises que a pessoa sente formigar o braço e passa. Sente formigar o braço e passa. E tem médium psicógrafo que também tem essa sensação quando tem que psicografar. Como saber? Autoconhecimento, né? A pessoa tem que saber dela, né? Se analisar, orações sempre, tentar se conhecer para ver, né, o que é que o corpo dela está querendo dizer para ela. Tem um colega do Rio que tem um canal no YouTube, ele chama Leonardo Ferreira. Não, esse aqui é um psiquiatra da AME. O do canal do YouTube é Tiago Trindade. Ele fez uma pesquisa, ele foi falar sobre epilepsia, porque ele é espírita, né? Perguntaram. E ele fez uma pesquisa, ele ligou num monte de centro espírita e terreiro de Umbanda no Rio, que é muito comum, e tem médiums, como tem, né, no centro espírita, para saber do que tanto de médium, quantos eram epiléticos, porque para ver se existia alguma relação disso. Aí eu anotei um pouco aqui, por exemplo, ele pegou tudo na Grande Rio, né? Em Paracambi tem um terreno de Umbanda que falaram para ele que tinha 160 médiums. Um só era epilético, tinha epilepsia. E tinha um outro nessa mesma cidade de Umbanda com 150 médiums, nenhum epilético. No Rio de Janeiro mesmo, um centro espírita com 35 médios, ninguém era epilético. Um outro terreno de Umbanda com 63 médios, nenhum era epilético. Nova Iguaçu, Mesquita, vários centros espíritas, daí ele pesquisou que ao total dava mais de 200 médiuns que trabalhavam ativamente nesses centros espíritas. Nesse total tinham 2 epiléticos. Então, bate mais ou menos com a incidência da população geral, que é 1 a 2%. Né? Então, não quer dizer, né? No fim, todo mundo é médium, né? E nos cabe desenvolver, e às vezes é uma missão. E no fim, nós todos vamos ficar doentes de alguma coisa. A gente está num planeta de prova e expiação, e se a gente passar liso pela existência, a gente vai ficar velho, né? E com a velhice, alguma coisa vai vir. Então, a gente não pode fazer essas associações, nem para a gente, nem para os outros, porque às vezes cria o estigma, o medo, a culpa. Então, eu tenho crise porque eu fiz o mal. Talvez, né? Mas não é só isso. Não é só a crise. Tem várias coisas que acontecem na nossa vida que são de benesses ou de erros do passado, né? A gente tem que trabalhar daqui para frente. Então, acho que ter em mente isso, nós como espíritas, né? E quando a gente atender, porque às vezes a gente é o espírita da família, aí vem, viu, tá acontecendo assim, tem alguém desmaiando, ou alguém assim, eu tô sentindo, tô tendo uns pesadelos, né? A gente, não, olha, pode ser, ora antes de dormir, procura seu padre, seu pastor, sua igreja, ou um médico, né? Também, né? Porque o tratamento terreno também é de Deus, né? Eu acho que eu queria trazer para vocês é mais isso, né? Sempre da gente lembrar, no fim, a origem das doenças, né? Que vem das nossas fragilidades espirituais, né? Sempre.
e o corpo é reflexo disso. E qualquer doença, qualquer limitação que a gente tenha é espiritual, né? Espiritual. Mas existe o tratamento físico e o tratamento espiritual. E a gente, por que não fazer os dois, né? Sempre. Para epilepsia é a mesma coisa, né? Acho que é isso que eu queria trazer. Alguém quer perguntar alguma outra coisa, comentar? Eu quero te fazer uma pergunta. Você fala sobre a epilepsia. E o surto psicótico tem diferença? Tem, do ponto de vista médico, tem muita diferença, né? E eu acho que espiritual depende, né? Tudo pode, a mesma coisa, né? Pode ser obsessão, possessão ou não. Surto psicótico, em teoria, o cérebro está normal, né? Então a gente faz tomografia, pode fazer eletroencefalograma, pode fazer exames de sangue, até líquido da espinha. Lógico, existem doenças que causam surtos psicóticos, por exemplo, sífilis. Gente, pelo amor de Deus, os jovens. Tá voltando muito a sífilis. Nós estamos internando neurosífilis assim. Muito. Eu acho que eu tô com 3 internos. Muito. E neurosífilis, né? Que é um estágio assim. Então, para cada, deve ter um monte por aí que é só a sífilis primária, que é só aquela lesão que dá, né, na região genital, ou às vezes a pessoa tem sífilis e não tem lesão nenhuma. Se protejam, né? A camisinha não vai cair nunca de moda e tal. Mas, então, existem causas físicas para surto psicótico também, mas o paciente psicótico que não é orgânico, aquele do psiquiatra, é tudo normal. Tudo normal. Ele só tem uma despercepção da realidade, e aí tem várias causas, né? Mas não existe fenômenos elétricos ou físicos ainda que a gente saiba que cause isso. Por exemplo, no paciente esquizofrênico, né? Ou num paciente que tem um transtorno de personalidade, uma depressão grave com sintomas psicóticos. Tá? Tanto que a gente não trata com antiepilético nem nada, mas tem as medicações psiquiátricas que bloqueiam esses fenômenos, né? Esses 2 exemplos que o Matheus trouxe, a gente poderia dizer que a causa é anterior a essa existência. E existe epilepsia que a gente possa dizer que a causa é originária somente nessa existência? Eu creio que deve ter, né? Existem problemas físicos mesmo, né? Que às vezes a pessoa tem uma lesão no cérebro, por exemplo, um acidente, e aí lesa, fica uma mancha, uma cicatriz ali que vai desencadear a eletricidade para ter crise. E às vezes aquilo não é consequência kármica de nada anterior, né? Eu gosto muito de ver o Haroldo falar sobre programação reencarnatória, que a gente acha que é uma coisa linear, né? Não é, é uma teia de aranha, sabe? Diz que são feitos por estatísticos e matemáticos que não são da Terra. Porque, assim, se você fizer isso, é aqui, mas se aqui você pode ir para cá, mas se não para cá, se não para cá, se não para cá. Então, se você bebeu e pegou o carro, pode ser que você sofra um acidente, lese o cérebro e fique epilético. Mas também pode ser que você resolve não beber e não fique, né? Eu acho que nem tudo é muito doido isso aí, né? São probabilidades, o Emmanuel fala, né? Programação, são probabilidades infinitas, né? Eu pergunto para, às vezes, até trazer consulta. Eu já passei por uma doença muito grave e a gente, na época, não conseguia identificar uma causa. A medicina só explica, mas não explica, né? Não, a gente ainda não explica quase nada. Não que isso vá consolar a pessoa, mas assim, se ela... por que eu? Né? Essa pergunta que eu fazer, por que eu? Que não Sim. mais na família? E acho que às vezes o espiritismo ele ajuda nesse sentido, né? A medicina não consegue dizer, não foi o alcoolismo, não foi um acidente, bateu a cabeça, não foi nada. Então por que eu, Deus? Né? Aí a pessoa pode entrar Sim, pode entrar em revolta, em descrença, né?
Mas assim, no fim, as coisas são ou prova é assim, você já aprendeu, você é um bom aluno, vamos ver se você dá conta, né? Ou expiação, que aí é que você está quitando dívidas, né? Eu acho que é para isso que é um planeta de provas e expiações. Às vezes é uma prova, e não só para você, para a família, né? Também, né? E se não não é que você está espiando ou que você tenha feito nada de errado. Mas eu acho que o esquecimento é uma bênção, sabe? Acho que às vezes a gente não sabe, uma hora você vai saber, né? Você desencarnar, pegar lá seus livrinhos, mas no momento é melhor tentar viver com fé, né? A gente tem que... o medo que eu falei no começo é fruto de um pouco de falta de fé, né? Seja assim, Deus... Por que a gente reza, né? Se Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece a gente melhor que a gente mesmo, né? Deus sabe o que é bom, o que não é. Por que Jesus falava, você quer enxergar? Porque no fim é uma decisão sua, né? Ele sabe o que é melhor, mas você tem que saber e querer, né? Então, às vezes, você entregar, não, isso aconteceu comigo porque tinha que acontecer. Eu não sei, mas Deus sabe, né? Uma hora, a hora que for possível, você vai saber. Acho que é assim tudo na vida, né? Tem tanta coisa, né, ruim que acontece, guerra, crianças, né, morte de criança, abuso, sei lá, fome na África. Assim, se você for pensar, né, tem tanto mal no mundo, mas deve ter um propósito, uma explicação, se a gente acredita que Deus é a inteligência suprema, né, a causa primária. Acho que no fim não é dado para a gente saber tudo, nem um pouco, né, um planeta bem... então, assim, acho que a gente tem que aceitar. Mas não é fácil. Eu te entendo, né? Eu sou médica, eu sei que não é fácil. Mas entender dessa forma, talvez, entendeu? Que às vezes é uma prova. Eu acho que é aí que vem a reencarnação como explicação. Na época não tinha essa noção, não se fala disso, né? Quase ninguém fala, né? Não. E quando fala, é criticado, assim, né? Como uma coisa esquisita, né? Mas não tem lógica se não for reencarnação, né? Não. Senão, Deus tem seus como Deus é justo, né? Como, assim, a justiça e a misericórdia, né? Se uma criança que nasce, igual eu já vi lá na Santa Casa, toda deformada, né? É só o espiritismo mesmo, né? E assim, a maioria do mundo é reencarnacionista, né? O Oriente é reencarnacionista. A maioria das pessoas são reencarnacionistas. É que a gente aqui no Ocidente, né, tá tão nessa outra vibe aí, né? Mas o espiritismo veio para dar um alento, né? Algo mais? Acho que é isso. Muito obrigada, viu, gente?